E aí galera, que é o Ivort Games e eu estou trazendo o segundo episódio da nossa série Ivort Construtor. Bom galera, a casa que nós estamos construindo está ficando mais ou menos assim. Aqui ó, vejam, eu já cobri ela com essa madeira aqui. Essa madeira aqui de carvalho, eu acho que é assim que se diz. Você vai primeiro botar o chão com essa madeira e o teto também. Após vocês fazerem isso, vocês vão fazer o tutorial que eu vou estar ensinando a vocês agora. Então vamos parar de falar baboseiras e vamos começar. Primeiro, vocês vão ter que pegar essa madeira aqui, ó, essa madeira aqui, e vão sair botando na frente desses negócios aqui para ficar mais ou menos assim, ó. Eita caramba, já tô botando no lugar errado já. Vai ficar mais ou menos assim. É para ir botando mais ou menos assim. Pronto. Vocês vão botando assim para ficar assim, ó, desse jeito. Vamos aqui, né, botar. Sim, galera. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a vocês. Por quê? Porque eu não consegui botar vídeo nem quinta e nem sexta. Bom, o motivo de quinta foi porque eu gravei, eu fiz tudo certo. Só que eu não consegui fazer tudo a tempo. Aí não deu para botar no YouTube. E sexta foi porque teve a feira de ciências lá do colégio. E eu acabei ficar sem tempo, né? Fiquei sem tempo para poder vir aqui gravar para vocês. Vamos aqui, né? Já botamos já duas partes aqui. Já tá anoitecendo já. Eu não tenho certeza, mas eu vou tentar botar 2 vídeos hoje. Um de Ivort Construtor e outro de não sei o que eu estou fazendo, para tentar recompensar quinta que eu não gravei. Na verdade eu gravei, só não consegui botar. Sexta que eu não gravei. Se eu não conseguir botar, galera, me desculpem, mas eu vou tentar. Porque hoje é sábado e tenho bastante coisa para fazer. Pronto, já estamos terminando já aqui de botar essa madeira. Pronto, ao vocês terem terminado, terminado de botar essa madeira, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão contar 2 blocos e vão puxar aqui. Eita cara, você quer botar aqui errado, pronto. Aí depois vocês contam mais 2 e puxam mais um aqui. Quebra esse aqui que tá errado, pronto. Depois vocês pegam essa madeira e fazem isso aqui, ó. Pronto. Puxam aqui desse lado também, que eu acabei esquecendo de puxar. Pronto. Depois vocês tampam aqui em cima. Não se esquecendo, galera, que essa casa aqui pode ser de 1 andar até 2 andares. Eu ainda estou em dúvida de quantos andares eu vou fazer. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer de 1 andar ou de 2. Mas eu ainda estou vendo.
Deixa eu ver como é que tá aqui. Vocês vão quebrar isso aqui, ó. Um pedaço desse vidro, cadê? Aqui a madeira. Vocês vão quebrar um pedaço desse vidro aqui. Deixam só a metade só mesmo. Pronto. Não, eu acho que é melhor quebrar tudo logo. Façam a mesma coisa do outro lado. Pronto. Depois disso vocês vão pegar aqui e vão... Primeiro vou botar isso aqui, né, que tá meio escuro aqui. Pronto. Depois disso vocês vão pegar essa madeira, a mesma que vocês fizeram o teto, e vão fazendo aqui assim o chão com essa madeira mesmo. Vou aqui cavar o buraco, né? Pronto, só falta mais essa parte aqui. Quebra esse aqui também. Pronto. Sim, galera, nunca se esqueça disso. Não bote nenhum tipo de coisa, fogo, lava perto dessa casa, porque senão já era. Ela vai pegar fogo e você perdeu madeira, perdeu tempo, perdeu muita coisa. Então, só para lembrar, para depois não ficarem dizendo: "Ah, Ivo, você não avisou que não podia botar fogo na casa de madeira". É óbvio que não pode. Pronto. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Cadê aquelas escadinhas lá? Pronto, achei. Depois disso vocês vão pegar essas escadas e sair botando assim, ó, de cabeça para baixo. Parem ficando assim, ó, mais ou menos assim. Eita, não pode deixar se ser de cabeça para baixo. E ela também tem que ficar alinhada. Pronto. Galera, esse negócio aqui de botar a escada não vai dar certo. É melhor tirar. Pronto. Eu acho que vou botar a escada só nessa parte aqui da frente mesmo. Ajeita esses buracos aqui, né?
A casa não está lá, essas coisas todas, mas ela está começando a ganhar vida agora. Pronto, finalmente consegui botar essa escada de cabeça para baixo. Pronto, ela vai ficar mais ou menos desse jeito. Deixa eu quebrar isso aqui. Vocês vão quebrar essa parte aqui de cima, porque futuramente isso aqui vai ser uma varanda. E isso que não pode ficar assim, desse jeito. Dessa parte aqui pode até deixar, mas daqui de fora não. Galera, eu percebi agora, eu fiz uma coisa errada. Me desculpa, isso aqui é minha primeira série de construção. Eu não manjo muito bem de fazer vídeo de tutorial de construção. Mas eu tô tentando, né? Eu estou tentando. Eu só espero que vocês gostem. Ai, caramba. Pronto. 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 Após isso, vocês vão levantar mais 4. Vocês vão levantar em todos. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Pronto. Vocês vão fazendo a mesma coisa em todos esses troncos aqui de madeira bruta que são brancos. Não se esquecendo que só pode levantar 4. Sem querer eu levantei 5 aqui, mas eu já ajeitei. Deixa eu quebrar aqui. Pronto. Pessoal, não se esqueçam, amanhã tem PVP. Eu ainda não sei com que eu vou tirar o PVP. Eu ainda estou pensando.